E aí pessoal, tudo bem? Aqui de novo o professor Pedro Ivo Brasil, mais um vídeo de desenho geométrico. A gente na verdade tem falado de desenho geométrico, mas o embasamento inicial, como vocês devem ter percebido pela maioria desses vídeos aqui, é de geometria, elementos de geometria. Já fizemos algumas construções bem brevezinhas, alguns desenhos, E estamos terminando aqui a parte teórica, assim, da geometria mesmo, que sustenta as nossas construções, as nossas justificativas dos desenhos. Então, no vídeo anterior eu vinha discutindo as propriedades dos triângulos e a gente falou sobre propriedades dos ângulos dos triângulos, e aqui, nesse vídeo, uma sequência, a gente vai continuar falando sobre triângulos, extremamente importante, já reforcei isso com vocês, é um assunto muito, muito importante, os triângulos, e a gente tem que conhecer o máximo de propriedades, características deles, para poder saber lidar com as construções de maneira bastante adequada e entender o que está fazendo, entender as construções. Não adianta simplesmente depois começar a construir, eu fiz porque é assim mesmo, ou eu fui seguindo passo a passo que o professor fez ou falou e eu acreditei, achei que era. Não, tudo tem uma justificativa, e boa parte das justificativas vão se embasar nesses elementos bem simples, que são os triângulos, tá? E em outros elementos que também a gente vai discutir logo na sequência aí. Mas para a gente continuar falando aqui sobre as propriedades, ainda dos triângulos, eu havia discutido algumas propriedades sobre ângulos no vídeo anterior, agora a gente vai falar sobre propriedades de lados dos triângulos, tá bom? Então, aqui a gente enxerga o triângulo que eu tinha feito já, você deve ver aí, eu estou circulando aqui para você, um triângulo com vértice A, B e C, e os ângulos internos alfa, beta e gama, ou A chapéu, B chapéu e C chapéu, tá? Agora, em relação a lados, lados desse triângulo, a gente consegue ver claramente que tem três lados, dados por três segmentos. Então, a gente tem o seguinte, são os lados AB, esse lado aqui, AB. A gente tem o lado BC, é esse ladinho aqui, Claro, não pus em cima do lado, mas é esse segmento de reta aqui, tá bom? E o lado AC, perfeito? AC. Então, todo triângulo tem três lados, e a gente já viu que tem triângulos que tem três lados iguais, tem triângulos que tem dois lados iguais, e tem triângulos que tem três lados diferentes, ou nenhum lado igual, Então, três lados iguais, equiláteros, dois lados iguais, isósceles, e nenhum lado igual, ou três lados diferentes, são os escalenos, tá? Não interessa pra gente que tipo de triângulo é em relação aos lados, porque a propriedade dos lados sempre vale, O que interessa pra gente aqui é o seguinte, a propriedade que mais nos interessa. Todo triângulo vai ter um lado que é maior, ou vai ter um empate, no caso em que você tem lados iguais, dois lados ou três lados iguais. Mas sempre um deles é maior, ou todos são de mesma medida, então todos são maiores. É o lado grande, Então aqui está bem claro para vocês, eu fiz de propósito um triângulo escaleno, que o lado maior aqui é o lado AC, tá bom? AC. Então fica bem claro. Eu queria apresentar a propriedade para vocês, que é o seguinte. O lado maior do triângulo, para qualquer triângulo, tá bom? Qualquer triângulo, o lado maior, no nosso caso aqui é o AC, tá? Poderia ser qualquer um dos outros dois lados, contanto que ele realmente fosse o maior. No nosso desenho é o AC. Ele tem que ser, tá? Esse tamanho aqui, essa medida aqui com a régua, ela tem que ser menor, tá bom? Do que o quê? Do que a soma dos outros dois lados. Então, se eu somar o AB mais o BC, eu tenho duas medidas, eu somo elas. Então, eu vou somar AB mais BC, tem que somar. Então, para valer, isso a gente chama, na verdade, de condição. Olha como é importante isso, É a condição de existência, tá? Existência de um triângulo, tá? O maior lado dele sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Isso é extremamente importante, tá? Então, como exemplo, vamos colocar um exemplozinho bem simples, ilustrativo aí, vamos chutar valores assim, por exemplo, tá? Então, o lado maior, vamos chamar de 10, por exemplo, chutei 10 aqui. Agora os outros dois lados que são menores, tem um lado médio, vamos colocar assim valores um pouco menores, 8 e 6, tá? Será que esse triângulo é possível? Às vezes a gente vê o desenho pronto, preparado e acredita, Não, tá, os valores estão lá, então é porque existe, tá lá, Então a gente tem que comprovar. Nesse nosso caso, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Bom, o lado maior é o AC. O AC agora mede 10. Vamos colocar aí para ver se funciona? 10 é menor do que o AB, O AB agora vale 8 mais o BC. E o BC, nesse caso, vale 6. Ora, 8 mais 6 soma 14. E a gente vai constatar que 10 é menor do que 14. Ótimo, perfeito.
Então, esse triângulo, de fato, existe, né? É uma condição de existência, é possível, tá? Mas se a gente trabalhasse com outros valores, né? Que não esses, vamos colocar, por exemplo, aqui, sei lá, vamos aumentar todo mundo, né? 12, por exemplo, tá? Se eu colocasse, não sei, vamos aumentar todo mundo, né? 10 e vamos... Tá bom, vamos diminuir um pouco, aumentar todo mundo sempre vai funcionar, vamos diminuir um pouco aqui para, sei lá, 3, por exemplo, tá bom? O 6 virou 3, o 10 virou 12 e o 8 virou 10, perfeito? Então, aplicando a mesma propriedade, né, para verificar se é possível construir um triângulo com essas medidas, o que a gente vai fazer? O lado maior, AC, mais uma vez, né, 12, agora a medida dele tem que ser menor, tá, do que a soma dos outros dois. Então, 10 mais 3. 10 mais 3 deu 13, tá? Então, 12 é menor que 13. Mais uma vez, ótimo, perfeito. Funcionou. Então, você consegue construir, depois que você testar, né, fizer na sua casa aí pedacinhos de papel ou canetas, clipes, objetos com tamanhos diferentes, você vai ver que funciona. Mas nem sempre vai funcionar, tá? Se no lugar do 3 aqui eu tivesse colocado 2, por exemplo, deixa eu apagar o 3 aqui, ou mudar as medidas aqui, né? Vamos colocar medidas assim, sei lá, um pouco diferentes, né? Então o 8 vai ficar 7 e o 6 vai ficar, deixa eu ver assim, 4. Pronto. Tá bom? Então, se a gente constatasse novamente, né? Será que o 12, né? 12 é o lado maior, ele é menor, tem que ser menor, né? Do que a soma dos outros dois, né? Os outros dois agora são 7 e 4. 7 mais 4. Aí você soma 12. 7 mais 4 vai somar 11. É menor que 11? Você fala, opa, aqui está errado. Isso não funciona. Então você jamais conseguiria construir um triângulo cujos lados sejam 12, 7 e 4. É impossível, tá bom? É fácil até justificar isso, né? Porque você pensar, você deitar esses segmentos aí, o segmento com 12 está na horizontal, mais ou menos aqui assim mesmo, tá? Aí você pegar um segmento com 7 centímetros, colocar lá na extremidade, ó, 7 centímetros, tá? Então aqui eu tenho 7 centímetros. O total, né, eram 12 centímetros em azul que eu fiz no início. E lá na outra ponta, se você pegar com 4 centímetros e puxar para cá, você vai ver que vai ter 4 centímetros, né? E vai sobrar esse pedacinho aqui no meio, justamente esse 1 centímetro, porque o 7 mais 4 soma 11, esse 1 centímetro aqui é um vazio. É impossível, portanto, se você começar a subir esses segmentos aqui, né, de 7 centímetros para cá, e o de 4 centímetros para lá, nunca vai formar um triângulo, tá vendo? Eles nunca vão fechar por mais baixo que tiver. Ah, não, desce um pouquinho, desce mais um pouquinho. Eles nunca vão se encostar, é impossível. Então, é por isso que a soma dos lados menores, né, esse lado direito aqui nosso, a soma dos lados menores tem que ser sempre maior, né, do que o lado original, do que o lado maior, na verdade, né, do que o lado maior aqui. Então, essa é a justificativa, tá bom, pessoal? Essa propriedade é a condição de existência e é extremamente importante para que a gente crie triângulos, né, ou constate que os triângulos existem de fato, tá bom? E aí, para encerrar, deixa eu ver se eu consigo copiar esse triângulo aqui mais uma vez. Não vou nem copiar, eu vou fazer um novo triângulo para a gente fazer um encerramento aqui com, deixa eu ver aqui, assim, um triângulo bonitinho, mais ou menos parecido com o que a gente já tinha feito, tá? Então, novamente os vértices. E aí, para a gente encerrar, eu vou fazer a relação, ou a propriedade entre lados e ângulos, que a gente falou só de ângulos, só de lados, né? Aqui a gente está falando só de lados, né? A propriedade de condição de existência. E aqui lados e ângulos, uma propriedade que é interessante, tá? A gente já tinha verificado, vamos nomear os ângulos e os lados, mas é bastante simples o que eu quero fazer para vocês verem. Então aqui a gente tem um ângulo pequeno, né? A gente tem um ângulo médio e a gente tem um ângulo grande aqui, né? Um ângulo obtuso, até parece até que ele é obtuso, né? É o maior ângulo do triângulo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o maior ângulo do triângulo, no caso aí o ângulo B chapéu, né? Ele sempre vai estar oposto, vai estar olhando para o maior lado, tá bom? Esse é o maior lado. Eles são sempre opostos. E o mesmo vale pro ângulo pequeno. O menor ângulo, olha aqui, ó, ele vai olhar sempre, vai estar oposto ao menor lado. Menor lado. Isso é uma propriedade que é interessante, né? Entre lado e ângulos. E o ângulo médio, né? O intermediário, ele vai estar olhando para o lado intermediário, né? O lado
colocar assim, médio entre aspas, né? Porque não é uma média, é só o lado médio, assim, pequeno, médio e grande. Então, essa propriedade também é bastante interessante, tá? Então, o ângulo maior sempre vai estar oposto ao lado maior. O menor ângulo, ou o ângulo menor, vai estar sempre oposto ao menor lado, ao lado menor. E o médio também, tá? Então, essa é uma propriedade, uma relação entre lados e ângulos que a gente sempre pode lançar a mão, né? Aqui é qualitativo, né? Não precisa de valores numéricos, não tem uma relação específica entre o valor em ângulo, né? Graus do ângulo com centímetros do lado, do comprimento, mas a gente sempre sabe que um ângulo grande olha para o lado grande e um ângulo pequeno olha para o lado pequeno. Faz sentido, né? Porque o vértice ali do ângulo pequeno é mais fechado, o vértice do ângulo grande é mais aberto, portanto ele vai né, formando lados maiores, o ângulo grande, formando lados menores, o ângulo pequeno ou o ângulo menor, tá bom? Então com isso a gente encerra aqui essa primeira parte, essa última parte, na verdade, né, sobre triângulos, assim, em termos de teoria, e a gente já pode partir para as construções relacionadas a triângulos. Mas antes disso, eu quero ainda dar uma introduzida num outro tema que é extremamente importante, que fica para o próximo vídeo. Então, por enquanto é isso. Testa aí em casa, faz uns valores aí. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixa um comentário. Se não, por hora é isso. A gente se fala no próximo vídeo ou na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau.